tradução é um pouco diferente, mas o sentido da palavra é o mesmo, amém? Eu vou começar aqui no versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado, e no dia que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão por intermédio da egípcia Agar estava rindo do seu filho Isaque. E pediu a Abraão: expulsa essa serva e seu filho, para que o filho dessa escrava não acabe sendo herdeiro com o meu filho Isaque. Esta palavra acerca de seu filho, Ismael, muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus o orientou: não te lastime por causa da criança e de tua serva. Tudo quanto Sara te pedir, concede-a, porquanto por Isaque, que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro, cheio de água fresca, e os entregou a Agar. E tendo-os colocado no ombro dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs ao caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesmo: não suporto ver morrer o meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde ele está. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de águas. Correu até lá e encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Amém? Pode se sentar, fica à vontade. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite que a pastora Cristiane me fez. Eu sei da responsabilidade que é estar aqui, e sei que ela confiou essa responsabilidade a mim, por isso eu agradeço. E para quem não sabe, né, eu morei com o pastor Cláudio durante mais de 2 anos, e aí eu fui a filha adotiva deles ali. Então eu tenho um carinho muito grande pelos meus tios, pela minha tia, foi minha mãe durante muito tempo. E vocês são abençoados por ter um pastor como esse, por ter uma família pastoral. Porque quando eles falam aqui, é porque eles vivem aquilo que eles estão falando. E eu vi milagres ali na loja, eu trabalhava com eles, então eu trabalhava com eles, ia para casa com eles, convivia muito com eles, né? Mas eu tive a felicidade de tê-los no meu caminho, eu amadureci muito nesse tempo. E graças a ele, hoje eu sou formada na faculdade, foi por intermédio da vida deles. Eles me ajudaram com a compra do meu apartamento, eles me ajudaram quando fui casar. Então eu devo muito, muito, muito a eles. Eu não podia deixar de agradecer. E todas as vezes que eu puder, eu vou agradecer. Porque eu aprendo que um coração grato é aquilo que move o coração do Senhor. E eu não podia ser ingrata, né, com as meninas, né, que me cederam ali um espaço do guarda-roupa, a cama, me cederam tudo, cederam os pais, né, cederam um sofá, e eu convivi com eles de perto, e eu conheci eles de verdade. Porque às vezes a gente, infelizmente, vivemos em tempos que homens são santos e a família é perfeita aqui dentro. Mas lá da porta para fora, não é isso que acontece. Mas essa família não, essa família é um exemplo. Quero agradecer aos meus pais que estão aqui comigo, né, tão longe, vieram comigo para me apoiar. E agradecer muito ao meu esposo que está aqui comigo, porque quando a minha tia me chamou, ela falou: Maria, é dia de semana, você vem? E aí eu fiquei meio assim, né, no outro dia trabalha, mas o meu esposo respondeu por mim. Ele falou: não, ela vai, pode chamar que ela vai. E acabou a gasolina, né? Não tinha gasolina em posto nenhum, e é longe, não dava para vir na reserva. E eu falei: Danilo, eu vou cancelar com a minha tia, com muita tristeza, porque eu não queria desapontá-la. E ele falou: não cancela ainda, na segunda. Eu falei: Danilo, hoje é terça-feira, não tem gasolina, eu vou cancelar com a minha tia. Não cancela ainda, calma. E eu fiquei preocupada, e eu falei: Jesus, o Senhor me deu uma palavra. Eu tenho certeza que o Senhor me deu uma palavra. E no Dia das Mães, a pastora na minha igreja, ela pregava sobre esse texto. E enquanto ela pregava, o Senhor me dava uma palavra sobre isso. Não discordando dela, mas uma palavra de uma visão diferente. E eu falei: mas será que era para mim? Eu acho que era para mim essa palavra. Então tá bom, Jesus, eu não vou.
Mas aí hoje de manhã o Danilo acordou às 5 da manhã e foi procurar um posto e conseguiu abastecer. E aí a gente conseguiu vir aqui. Então eu quero agradecê-lo por isso. E você que ainda é jovem, estou vendo bastante adolescente aqui, nós lideramos adolescentes lá na nossa igreja. Eu estou congregando na Quadrangular hoje. E venho aqui com a bênção do meu pastor Paulo, com a pastora Sueli. Eles me abençoaram, estão orando por mim. Estou debaixo da bênção deles aqui. Então você que é jovem, não casou ainda, case com alguém que acredite no seu ministério, ouça o meu conselho. Alguém que fale, não, eu acredito em você. Não, eu vou te ajudar. Porque foi isso que o meu esposo fez essa semana por mim. Amém? E eu fico muito feliz de estar aqui, culto de mulheres. O Danilo falou assim, nossa, igreja da Assembleia, tem muita mulher, né? Eu falei, não, Danilo, tem muita mulher em toda igreja. Na nossa igreja tem muita mulher. É que a gente não tem, na Quadrangular não canta assim lá na frente, né? Mas tem muita mulher lá, tem muita mulher em todo lugar. E eu fico muito feliz, eu amo ser mulher. E quando ela falou que era culto de mulher, foi mais um incentivo para eu estar aqui, porque eu amo. Uma coisa maravilhosa o Senhor fez lá em Gênesis 2, no 18. Ele falou, não é bom que o homem viva só, eu vou fazer uma ajudadora idônea. E que privilégio é ser essa ajudadora. O mundo hoje, infelizmente, ele tem tentado distorcer o que é ser mulher. E tem falado para você se rebelar, e você se empoderar, e você lutar, e você ser melhor que o homem. Mas o Senhor nos não fez melhor do que o homem, ou pior, Ele fez diferente, para que nós possamos complementar o nosso companheiro. E eu fico pensando que o mundo quer tirar de nós as nossas melhores características, que é a mansidão, é a docilidade, é aquele carinho, né, que é aquele jeitinho que você consegue tudo, e o mundo está falando para você, não, você tem que se empoderar. E eu pensando sobre isso, irmãs, nós não precisamos nos empoderar, porque todo o poder nos foi dado através do Espírito Santo. Então, o poder que nós temos não é pela guerra e pela luta e por falar, eu sou melhor que você, esposo. O nosso poder está na nossa oração. O nosso poder está lá na cruz, quando o Senhor conquistou tudo para nós. Então, que a gente que é mulher cristã, a gente não caia nesse engano. Porque o mundo tem tentado fazer isso nos últimos dias. Principalmente com as adolescentes que estão começando, né? Ser submissa, não. Você não pode aceitar. Não, mas o Senhor nos deu um propósito. E quando nós cumprimos esse propósito, nós estamos no centro da vontade dEle. Tudo coopera para nós. Amém? E, voltando para o texto, eu falo muito, irmãos. Falo muito mesmo. Filha de pastor, né? Eu tô... Mas vamos para o texto, porque quando eu leio esse texto, e quando a gente lê muitas coisas na Bíblia, parece que tudo aconteceu tão rapidinho. Parece que aconteceu tudo assim. Agar é expulsa por Abraão, aí a água acaba, daí Ismael começa a chorar, aí o anjo vem falar com Agar e aparece um poço, e o milagre aconteceu. Porque essa é a sequência. Na verdade, a Bíblia, a gente precisa ter um olhar para lê-la, porque aqui diz que é um menino, né, que a criança chorou. E aí eu sempre imaginei na minha mente um menino pequenininho, como esse aqui, pequenininho, chorando, querendo água, bem miudinho, mas esse menino tinha por volta de 15 anos, ele não era um menino. Porque lá, de quando ele nasce, agora para cá, já passou muito tempo, não é uma criancinha. E aí parece que Agar, ela saiu no deserto, a água acabou e o milagre aconteceu. Mas quando a gente começa a pensar bem nisso, eu não acredito que aconteceu dessa forma. Lá no versículo 16, Agar, ela olha para o filho dela e ela tem certeza que aquele menino vai morrer. E ela fala assim, eu não vou aguentar ver esse menino morrer. Eu vou deixar ele aqui e vou para longe. E aí eu pensei, quanto tempo alguém consegue viver sem água? Não é, algumas horas. E aí em condições, boas condições, de 3 a 5 dias alguém consegue ficar sem água. E Ismael já estava a ponto de morrer. Então não foi algumas horas que eles ficaram perambulando no deserto. Existe um tempo. Então, talvez a gente comece a ler como se fosse tudo tão simples, tudo tão fácil, mas a gente começa a pensar que essa mãe estava desesperada há pelo menos 3 dias, sem água para esse menino, para esse jovenzinho. E aí eu comecei a pensar se fosse comigo no lugar de Agar. Eu não sei o que você faria no lugar de Agar, mas eu me conheço, eu sei o que eu faria. E eu faria o seguinte, vamos planejar, vamos fazer um plano de ação. Eu e você, Ismael. O negócio é o seguinte, vamos economizar água.
Só um golinho de cada vez. Eu não vou dar um golão na água, que eu só tenho um pouquinho. Então, pouquinho de água cada vez. Olha, o pão a gente vai economizar bastante o pão. Então, você vai comer só de vez em quando. Olha, a gente vai andar só de dia e de noite a gente vai parar, porque pode acontecer algum problema, pode vir uma cobra. Eu não sei, a gente pode continuar marchando e talvez a gente encontre uma cidade. Porque eu fico pensando que Agar, ela estava ali por perto de Abraão. Talvez ela soubesse de alguma cidade que estava por perto, eu não sei. Algum povo, alguma caravana. Ela tinha esperança de encontrar alguém no meio do deserto. Afinal, ela estava em algum lugar e ela saiu do deserto. Poxa, vamos pensar. Talvez aqui por perto tenha uma outra cidade. Talvez Abraão já tivesse comentado com ela sobre algum povo, alguma coisa desse tipo. Eu me ponho no lugar de Agar. Se me largarem aqui na Carvalho, sem GPS, sem nada, eu não sei nada, mas eu vou pensar. Poxa, a minha terra é para lá. Eu sei que minha tia mora em Jacareí, então ela mora por aqui. Eu sei que existe uma cidade chamada Jacareí, eu não sei onde fica. Mas o Vale do Paraíba, poxa, tem a cidade de Aparecida, tem alguma coisa, eu vou começar a pensar nisso. E aí eu comecei a pensar, o que eu sabia de Jacareí? Eu sei que aqui existe a Sebracê, que é muito grande, tem muito transporte, e isso é uma coisa boa aqui, então eu imaginaria, quem sabe um caminhão da Sebracê passa, porque eu sei que eles vão para Jacareí, então eles podem me dar uma carona. Eu me planejaria se eu fosse Agar. E provavelmente foi isso que ela fez. Ela não ficou lá 2 horas, bebeu toda a água, sentou e começou a chorar. Não acredito nisso. Só que Agar, ela tenta. Muito provavelmente. Porque é isso que nós faríamos. É um instinto do ser humano de sobreviver. A gente busca por sobreviver em qualquer situação. Só que tem hora que não adianta você planejar. Agar, ela não encontrou nenhuma cidade. Nenhuma caravana passou naquele lugar. O pão acabou. A água acabou. Todos os recursos delas acabou. Eu não sei se você já esteve nesse lugar. Onde que você poderia fazer alguma coisa? E você fez. Você caminhou, você lutou, você incentivou o seu parceiro, você, vamos lá. Você economizou, você reteve aquilo que você tinha, você planejou certinho como ia gastar, você se manteve otimista, você tentou muito. Porque a gente faz isso. A gente não... Para eu estar aqui, eu recebi um convite há uma semana atrás. Eu não estou aqui, eu planejei estar aqui. Olha, e a gasolina, e a gente tentou isso. Aleluia. Só que tem situação que não importa se você planejou. Não importa se você tentou, ou se você sentou e esperou. Se você foi improvisando tudo de uma vez, não tem água. Não tem direção. Ninguém está disposto a te ajudar. Ismael está lá chorando. Acabou. Os seus recursos, o seu plano, a sua inteligência, o seu braço humano, não tem jeito. Eu não sei se você já esteve nesse lugar. Mas essa é a hora que a nossa fé é confrontada. É um lugar de morte. Agar ora e fala, esse menino, ele vai morrer. Eu não sei se você está nesse deserto. Eu sei do meu. Talvez você esteja aqui e você pensa, ai que drama, eu estou bem, eu estou feliz. Mas se você está bem e feliz, eu fico feliz por você. Então ouça essa palavra, para que você se imuna e quando o dia da adversidade possivelmente chegue, você tenha como enfrentá-lo. Mas se você está no deserto e se os seus recursos acabaram, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de ânimo para você. E eu começo a pensar, por que a gente para no deserto? O que a gente vai fazer lá no deserto? Lá em Mateus 4:1, o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Foi ele que guiou o Espírito. E em Deuteronômio 8:2, eu gostei muito desse versículo e eu achei ele por acaso. A gente lê tanta coisa e acaba que eu vou ler para você. 8:2. O Senhor, Ele leva o povo dele para o deserto,
Traze sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasse todas as intenções do seu coração, se estava decidido a obedecer os seus mandamentos ou não. Então, às vezes, o Senhor ele pega você pela mão e te coloca lá no deserto. E há um ano atrás, mais ou menos, foi isso que o Senhor fez comigo. Como eu falei, eu gosto muito de planejar. O pastor falou, né, que eu sou a Maru. Ele fez meu casamento. E eu falei, Jesus, não me deixa ele chamar eu de Maru lá no vídeo, porque vai ficar eternizado o meu apelido de criança. Ele não chamou, graças a Deus, ele esqueceu na hora. Mas eu sei que eu planejei meu casamento 20 meses. 20 meses, eu falei de casamento 20 meses o tempo todo. Planejei todos os passos. E eu sou muito controlada na minha vida. E aí, um ano atrás, mais ou menos, o Senhor falou assim: você acha que você vai comprar uma casa no ano tal, aí você vai parar de tomar remédio no ano tal, aí você vai engravidar no ano tal, aí o seu bebezinho vai chamar tal. Esses são os seus planos. Só que não. Me dá os seus planos. Me dá o controle. E aí, eu me vi numa situação que eu não tenho controle. Não sou eu que decido quando eu vou comprar casa, não sou eu que decido quando eu vou ter um filho, não sou eu que decido nada mais. Eu nem estava decidindo quando eu ia colocar gasolina no meu carro para vir para cá. E aí um dia eu chorava e eu orava no meu quarto e falei, Jesus, o Senhor não deixou nada para eu decidir. Nada. Porque não é que eu quero agora, eu só quero poder decidir, eu quero ter o controle, assim, de falar, poxa, eu que estou mandando aqui. E o Senhor, ele tirou o controle. E agora está na mão dele. E agora eu estou no deserto. Porque a condição financeira diz que não, o médico já disse que não, e tudo diz que não. E está lá. Eu vim parar no meu deserto. Porque, como está aqui, o Senhor, ele quer colocar para fora todas as intenções do nosso coração e saber se nós estamos dispostos ou não a obedecê-lo. Porque, para mim, o controle é muito importante e foi isso que ele tomou. Talvez para você não seja. Talvez seja outra coisa que te colocou no deserto. Eu sei que nessa história, na história de Agar, ela foi empurrada para o deserto por uma situação que ela não tinha nada a ver. Quem queria um filho era Abraão e Sara. Quem tinha uma promessa era Abraão e Sara. Ela não tinha nada com o pato. E ela foi parar com o senhor dela. Ela teve um filho com ele. E agora a Sara joga ela fora. Mas eu fico pensando na ótica de Agar que... Eu não sei se ela teve escolha. Talvez não, ela era uma escrava. Mas talvez se ela tivesse escolha, ela escolheria ter um filho com Abraão. Porque parecia uma boa escolha. Ele é meu patrão. Ele quer um filho. Eu dou um filho para ele. Minha vida vai melhorar pelo menos um pouquinho. Eu grávida do filho do patrão, não vou me deixar dormir em qualquer lugar. Eu não vou comer qualquer coisa. Pô, eu vou cuidar dessa criança, eu vou ser ama de leite dele. Quem sabe rola umas festas, um lugar melhor para ficar. Eu não sei se ela escolheu, eu não sei se ela pensou nisso, a Bíblia não diz, mas quando a gente para olhando humanamente, parece uma boa opção. E às vezes a gente toma decisões na nossa vida que parecem uma boa opção. E quando a gente vê, a gente está no meio do deserto. Mas parecia um bom emprego. Parecia uma boa amizade para eu ter. Ele parecia um bom namorado. E agora eu estou aqui no deserto? O que deu errado? Onde foi que eu... Era tão bom, era uma maravilha. E aí, eu costumo dizer que nós temos um manual a seguir. E esse manual, ele está dizendo tudo que a gente precisa. O problema é que a gente, às vezes, não olha ele. E eu me lembro que quando eu casei, eu ganhei uma mesa de uma madrinha, uma prima minha. Eu ganhei tudo, na verdade. Deus é muito bom. Eu ganhei tudo. Tudo que tinha lá é ganhado. E uma das coisas que eu ganhei foi uma mesa. A minha prima que me deu. E aí, o meu pai e o meu marido foi montar a mesa. O que eles fizeram? Se bateram loucamente na mesa. E eu quieta, porque a gente pode se meter, né? Que a gente não sabe de nada. Eu tô lavando louça e esses dois
tentando fazer a mesa, e a mesa não faz, e sobrando peça. Aí eu entrei na sala, calada, porque ele disse que sabe de tudo. Daí eu olhei assim, o manual estava jogado de lado. Aí eu peguei o manual. Ô pai, tenta, eu não sei, mas tenta colocar essa peça com essa aqui, ó, pra ver se... Olha, deu certo, né? Ô amor, eu não tenho certeza se está certo o que você está fazendo, mas talvez essa peça A com a peça C, com o parafuso ali, talvez eu acho que vai dar certo. A mesa foi montada. Nossa, Má, você é muito inteligente. Essa é minha filha. Minha filha é demais. Eu não sei montar mesa, mas eu olhei o manual que estava largado no chão. Eu não preciso saber montar, eu preciso saber olhar o manual. E às vezes a gente fica se batendo, mas o manual está dizendo para a gente fazer outra coisa. Nossa, será que se eu tiver amizade com essa pessoa, será que eu vou parar no deserto? Eu não sei, porque ela é tão simpática. Mas olha que Coríntios, 1 Coríntios 5 diz assim: entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando ser cristão, irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. No versículo antes, ele fala assim: eu não estou falando para você não conversar com ninguém, porque senão você vai ter que sair do mundo, porque o mundo está sujo. Mas quando a pessoa diz que é crente e ela faz isso, você não é para sentar com ela. Ele se diz cristão, mas fala mal do seu pastor, não é para você sentar com ele. Mas não sou eu que estou falando. Aleluia. Mas meu filho não quer me ouvir agora que está adolescente. Lá em Deuteronômio 6, 7, diz que é para você ensinar ele o tempo todo. Sentado, em pé, andando, dormindo, falando quando está dormindo. Eu não sei qual profissão para ganhar dinheiro que eu quero. Não, mas olha o que Colossenses diz. Ele não está falando para você escolher a profissão A ou B. Ele está falando para você como você tem que trabalhar. Ele diz assim: servos, obedecem tudo aos vossos senhores terreno, não servindo apenas como quando supervisionados, como age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. O 23. E tudo quando fizerdes, fazer de coração como para o Senhor e não para os homens. Lá em Malaquias 3,10 fala sobre a nossa fidelidade. Mas eu não sei se é de Deus eu comprar isso aqui, só porque minha mulher está falando que não é para comprar. Mas em Mateus 12, 25 diz que a casa dividida, ela não prospera. Então, se você quer fazer uma coisa, seu marido está falando para você não fazer, será que eu vou acabar no deserto? A gente tem que examinar as escrituras. A cada decisão, a cada passo tomado. Nós perecemos porque não conhecemos. A Bíblia nos garante isso. Então, que a gente decida nessa noite, refletir no que nós estamos fazendo, refletir nas nossas decisões, para a gente não se colocar no deserto. Eu não estou falando que você vai viver a vida inteira mar de rosas, isso não existe. Isso é Disney, não é evangelho. Mas a nossa decisão tem que ser pautada no nosso manual de instruções. Porque é uma coisa que poderia ser simples, está se tornando difícil, porque a gente não está olhando para ele. Outra coisa que a gente não pode fazer quando a gente está no meio do deserto, quando a gente está numa situação, você não pode se sentar e esperar a morte. Porque foi isso que a Agar fez. Ela sentou e ela falou: eu vou esperar morrer. Ele vai morrer, eu vou morrer, e acabou. Parece estranho o que eu estou falando, esperar a morte. Mas você conhece alguém que só está esperando a morte? Nada está bom. Nada é bom, nada é gostoso. A pessoa come chocolate e ela fala que está amargo. A pessoa viaja e ela fala que está ruim. Está sol, está calor. Se está frio demais. E nada está bom. O deserto, ele pode fazer isso com a gente, se a gente não vigiar. Porque é tanta pressão, é tão terrível.
Você olha e você não vê nada. E a amargura vai tomando conta de você. E aí você começa a desistir. E achar tudo um pouco mais chato do que era antes. E é interessante que Agar tinha uma promessa. Porque lá no versículo 12 e 13, Deus fala para Abraão: pode dispensar Agar, porque ela vai. Eu vou fazer uma grande nação desse menino. Mas isso não adianta, porque Agar, ela senta e ela desiste. E ela fala: eu não quero mais. Eu não consigo. Mas lá em Coríntios, 2 Coríntios 4, do 8 a 18, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para a gente um peso muito, muito maior na eternidade. Então, mesmo que as coisas aqui não mudem, nós temos a eternidade nos aguardando. E essa é a nossa esperança. Esse é o nosso alvo. E a gente não pode esquecer. Porque se a gente esquecer, a gente está no meio do deserto, a gente vai sentar. E a gente vai esperar a morte chegar. Então, que nessa noite a gente decida nos levantar. Amém? Eu falei que eu falava muito, né? Mas, 10, vamos correr. Lá no versículo 7, diz assim, 17, perdão, que o Senhor ouve o clamor do menino. E eu acho super interessante isso, porque o anjo vem falar com Agar. Mas quem estava clamando? Ele ouve o clamor de Ismael, não era de Agar. Então, o que a gente precisa fazer é clamar. Se você está no deserto, clame a Deus. Porque Ele nos ouve. E eu acho interessante, eu acho lindo que ninguém está vendo Ismael. Ninguém sabia o que Ismael estava fazendo, ele estava clamando. E ninguém via. Ismael estava fazendo lá o que fala Mateus 6. Entra no seu quarto em secreto, fecha a porta. E lá você grita, lá você chora, lá você descabela. Mas quando você sair de lá, nada. Silêncio. E ninguém estava vendo aquele menino, mas aquele menino estava clamando. Não importa se te jogaram no deserto por uma injustiça, ou contra a sua vontade, ou pisaram na bola com você. Se você está no deserto, a solução é clamar. É o que você pode fazer. E uma coisa que eu acho interessante, que Ismael, ele poderia sentar do lado de Agar e falar assim: você não está vendo, não? Nós vamos morrer aqui, viu? Você sabia disso, né? E eu fiquei pensando, culto de mulheres, o Senhor me deu essa palavra e eu não queria falar. Porque eu também sou mulher. Mas, naquele momento, quem era a autoridade? A mãe ou o menino? Era a mãe. E na minha casa e na sua casa, irmã, quem é a autoridade? É a nossa esposa. E às vezes a gente senta do lado dele e fala: você não está vendo, não? Não vai fazer nada, não? Não vai morrer aqui? Você não está vendo, não? Às vezes a gente está com a boa intenção de motivá-lo. E a gente começa a falar. Eu me lembrei que tinha um problema nosso, eu e Danilo, antes de casar ainda. E eu ficava: você vai deixar fazer isso com você? Nossa, eu não acredito. Você não vai falar nada? Nossa, mas o que é isso? Não, porque com você, sim. Pode fazer o que quiser. Eu não posso falar nada, mas os outros falam. Ele olhou pra mim uma vez e falou assim: Mariana, você acha que eu não tô vendo? Aí eu falei: acho que não. Na minha cabeça, eu estava motivando ele a mudar a situação. Mas eu estava acabando com ele e causando um problema muito maior. Ele tinha um problema e eu ia lá e aumentava ele. E com muito custo. O Senhor tem trabalhado na minha vida e eu não tenho mais falado disso. Porque sabe aqueles problemas que você não vai resolver? Existe problema assim na nossa vida, né? Você não vai resolver. Você vai fazer o quê? Você vai continuar falando? E esse era um problema assim. Não vai acontecer nada. Não vai mudar. Não tem como mudar isso. Então... E às vezes a gente senta do lado deles e... Aí sabe o que a gente parece? A mulher de Provérbios. A mulher de Provérbios 31. Não. A mulher de Provérbios 27:15. Fala assim que uma mulher rixosa, briguenta e uma goteira é a mesma coisa. Tuque, 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 tuque. Irmã, pode ser que foi por causa dele que vocês estão no deserto. Eu sei, porque o homem, ele tem uma carga muito pesada sobre ele. E ele é o sacerdote do lar. E quando ele toma uma decisão errada,
todo mundo pega a mala, põe nas costas e vai pro deserto. Porque ele pisou na bola, então os filhos vai tudo. Se a sogra morar junto, vai a sogra, vai a esposa, vai todo mundo pro deserto, porque ele pisou na bola. Mas ele já tem responsabilidade demais, e você ficar na cabeça dele como uma goteira, o irmão não vai ajudar. Eu não vou fazer nada, eu vou ver essa situação, porque nós temos esse ímpeto de resolver, de acudir, não é não fazer nada, é orar, é clamar, é esperar, é resistir, é ficar firme. Porque para uma mulher não fazer nada é tipo largar 6, 7 coisas para trás, porque a gente está fazendo isso na hora. Mariana, não faz mais nada. Eu larguei a roupa, larguei a limpeza, larguei o banheiro, a comida não, porque eu não faço comida. Quem faz é ele. Então, isso aí, tudo bem. Mas então, Mariana, não faz mais nada. Difícil. Não pense em nada. Difícil pra gente, a gente não consegue. Mas, esses dias eu ouvi uma mensagem e a mulher falava assim, a menina dizia assim, por 30 anos Jesus não fez nada. Ele só esperou. Ele aguardou. 30 anos. Ele não curou ninguém, não andou sobre as águas. Mas quando ele chegou, o ministério dele despontou. Era a hora certa. Então, eu não estou pedindo, querida, para você não falar nada, para você não fazer nada. Faça como esse menino. Clame a Deus. Porque falar e apontar o erro não vai adiantar. A próxima coisa que Deus me mostrava nesse texto é que nós precisamos deixar que Deus abra os nossos olhos. Porque Agar, ela não acha um poço. Deus abre os olhos dela lá no versículo 19. E como que acontece isso? Agar está chorando e o anjo vem e fala assim... A Bíblia é linda. Até humor a gente tem. Você está no deserto, seu menino está morrendo. Aí o anjo de Deus vem e fala assim... Por que você está preocupada? O que tens, Agar? Na minha Bíblia diz assim... Por que te afliges? Parece até uma piada, né? Porque eu estou morrendo no deserto. A gente já quer responder desse jeito. Mas eu vejo que ali inicia-se um diálogo. Ele está interessado em saber qual é a posição dela, o que ela está sentindo. E diálogo nos fala de relacionamento. E nessa noite eu queria perguntar para vocês, e eu já perguntei para mim. E toda mensagem que eu prego muito pouco, mas tudo que eu falo, o Senhor, Ele me bate primeiro. E aí depois eu falo. Como está o seu relacionamento com o Pai? Como está o meu relacionamento com o Pai? E aí talvez você pergunte assim, menina, você não me conhece. Tem 15 anos de igreja. Eu sou líder do departamento. Eu não falto um culto. Pode perguntar para o pastor Cláudio. Eu faço curso de teologia. Minhas notas são excelentes. Mas não é isso. É relacionamento. É intimidade. E infelizmente nós vivemos numa igreja que ela não sobrecarrega a instituição, eu digo. São eventos, congressos, cultos, aconselhamento, visita, tarefa. É um desgaste e você entra naquela loucura. E quando você vê, você já não sabe mais o que está fazendo. E nós estamos liderando o grupo de jovens lá na igreja. E tem um culto de jovens que tinha pouquinha gente. Era só uma reunião de oração, só tinha adolescente, não tinha... A igreja não foi aberta e eu fui lá para o cantinho da igreja. E comecei a gritar. E eu pedi a Jesus, eu me perdi na rotina. Eu não sei mais o que eu estou fazendo. E eu chorava, e eu eu falava, tira a rotina do meu olho, porque eu só consigo ver ela. Eu não consigo ver mais nada. Eu estou perdida. E eu tenho 26 anos de crente, porque eu nasci. Meu pai é pastor, eu nem sei mais quanto tempo, porque eu não lembro dele não sendo pastor. Mas a rotina e a loucura, e tem que fazer, e vamos... Meu Deus do céu, eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui. Eu não paro mais para ouvir, eu não sei mais. E a gente acaba sabendo como quem? Como a Marta. E eu gosto de Marta. Eu entendo ela, porque eu sou ela, igualzinho ela. Eu me vejo em Marta tanto que eu defendo ela. Jesus, ele chega na sua casa.
Tipo, é Jesus. É Jesus. Ele chegou no meu apartamento. Eu tenho certeza que eu ia correr. Eu ia falar, Danilo, faz comida, porque minha comida não é tão boa. E eu ia botar ele para correr junto comigo, porque não ia rolar eu fazer comida para Jesus. E aí eu sou meio paranoica com limpeza, e eu ia ficar meio assim, Jesus, não pode ver que no banheiro, trabalhei a semana toda, eu vou lavar o banheiro antes de Jesus chegar. Eu me vejo em Marta. E aí toda vez eu tenho que brigar para ser como Maria. Porque Maria cultivava um relacionamento com Jesus, enquanto Marta cuidava das tarefas. E às vezes dentro da igreja a gente começa a ser Marta. Marta. Fazer. E a gente deixa de ser Maria. Sentar e escutar. E sabe que é lindo quando a gente tem um relacionamento com Jesus, porque ele começa a nos dar poços. Agar talvez queria só um copinho de água. Um golinho, um refresco, um socorro. E aí Jesus dá um poço para ela. Como lá em João 4, 13 e 14 diz assim, quando você beber a água que eu te der, vai fluir como água. E naquele dia que eu estava chorando e falando, Jesus, o Senhor tirou todo o meu controle, isso é uma sacanagem. Porque eu precisava tanto dele, e o Senhor tirou tudo de mim. Ele me fez lembrar daquela passagem quando o profeta ele tem água pelos tornozelos. E aí depois ele tem água pelos joelhos. Mas ele ainda está com o pé firme no chão. E aí ele tem água pelo lombo. E aí dá uma balançada, mas o pé dele está lá. Na realidade, na certeza. E aí é quando a água vem. Que você está com água a nado. Você já não tem mais controle. E aí você mergulha. E é isso que o Senhor tem para nós quando nós temos um relacionamento com Ele. É muito mais do que você espera. Eu não sei se você consegue acreditar que esse deserto que você está tendo, você está pensando, Jesus, só isso aqui, só esse socorro, só essa pequena mudança, não é isso, é um poço, é muito mais profundo e é muito mais do que você está esperando. E você só consegue isso quando você tem um relacionamento com Ele, quando você para com a loucura e senta aos pés dEle. E fala, Jesus, fala comigo, eu quero pular nesse poço. Porque as coisas com Jesus é muito louco. Não é assim tudo... Não, é um poço no deserto. É um arbusto no deserto, que eu não sei que deserto tem arbusto, mas Ismael estava lá no arbusto. E por último, eu quero falar para você que, embora pareça muito difícil, você pode desfrutar do deserto. Não no deserto, mas dele. Ele pode trazer coisas boas. Deserto é um lugar passageiro, você não precisa morar nele. Você não tem que morrer aí, você não tem que estacionar aí, não é nada disso. Você está passando por ele, e você está andando. E você continua andando. Mas enquanto isso, você pode melhorar como pessoa. O versículo 20 diz assim, Deus esteve com o menino, ele cresceu. E ele habitou no deserto. Você pode crescer nesse deserto. Com certeza, o melhor do deserto é o crescimento que ele te dá. A sua fé pode ser aumentada, a sua determinação, a sua força. O seu caráter, ele é transformado. A união da sua família, ela começa a crescer. Se está todo mundo no deserto, vamos todo mundo nos unir aqui, agora a gente vai orar, e a gente vai fazer como Ismael, a gente vai clamar. E aí, o Senhor, ele vai além. É muito maior. E isso é lindo, porque Jesus é lindo. Então, talvez você nem esteja no deserto hoje. Talvez você está passando por ele e você está resistindo firme. Eu não sei. Talvez você está há tanto tempo nesse deserto que você já desistiu. Eu não sei como você está. Nem o pastor sabe, nem seu esposo sabe, nem sua esposa sabe, ninguém sabe. Mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que agiu na vida de Agar, na vida de Ismael, é o mesmo Deus que está nessa igreja e Ele pode agir na sua vida. E quando os nossos recursos eles acabam, só nos resta um milagre. E quando a pastora pregava sobre esse assunto, eu virei para o Danilo e falei essa frase. E aí o Senhor me deu toda essa palavra. Quando o nosso recurso acaba, só resiste o milagre. Porque daí vira um cenário propício ao milagre. Por quê?
Você olha para um lado, não tem nada. Aí você olha para o outro, não tem nada. O que você faz? Aí você olha para os céus. E aí quando você olha para os céus, você pode ver como Jó. Eu ouvia falar, mas agora eu te vejo face a face. E às vezes o Senhor, Ele te pega e põe lá. Porque Ele sabe que é o único jeito de você olhar para Ele. Porque você ainda estava confiando no seu plano de ação. Nas suas datas, no seu conhecimento, na sua força, na sua inteligência, no seu esposo, na sua profissão, no seu dinheiro. Mas no deserto não adianta isso. No deserto só há uma direção para nós irmos, e é para Ele. Então, eu acredito que o Senhor, Ele falou com pelo menos uma pessoa. Eu tenho essa convicção. 2, porque falou comigo primeiro. Porque essa palavra não saiu da minha mente há 2 semanas. E o Senhor moveu essa crise maluca para ter gasolina, para eu vir aqui falar para você não desistir, porque você não vai morrer no deserto. Não importa o que Sara fez, já está feito. Não importa o que Abraão fez, já está feito. É perdão para eles. E seguir, e seguir, e seguir. Com o seu manual e com o seu relacionamento com seu pai, porque é isso que Ele quer. Amém? Eu agradeço muito a oportunidade. Eu agradeço aos pastores novamente e eu espero que o Senhor tenha falado com você e continue falando com você. Amém? Principalmente com as mulheres, que nós sejamos a mulher de Provérbios 31, a mulher sábia, a mulher que edifica. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.